Como todos os que já leram Fogo e Sangue sabem bem, e aqueles que assistirão a House of the Dragon eventualmente descobrirão, a dança foi um evento simplesmente catastrófico para a casa Targaryen, decretando o início de sua lenta e agoniante derrocada como dinastia, e abrindo o caminho para sua eventual deposição cerca de 1,5 séculos mais tarde. No entanto, um grupo sofreu ainda mais do que os próprios Targaryen em si, seus dragões. A mortalidade entre as criaturas aladas que foram até então o grande trunfo da Casa Real na manutenção de seu poder sobre o continente foi simplesmente alarmante, para se dizer o mínimo, e quase todos os dragões foram simplesmente obliterados pelas lutas, pelos perigos inerentes a um período como aquele e, até mesmo, pela ira do próprio povo comum, que os via como símbolo maior do caos que vinha ceifando as vidas de milhares e causando uma dose inimaginável de sofrimento para todos. Dessa forma, o MGF Teorias de hoje se dedicará a discutir as teorias que giram em torno dos poucos dragões que comprovadamente fugiram dessa regra, aqueles que conseguiram quase milagrosamente sobreviver à sua provação na guerra e chegaram ao fim do conflito ainda vivos, para que especulemos a respeito de seus possíveis paradeiros finais e, talvez, tenhamos uma melhor ideia a respeito do que pode ter ocorrido a eles e, em alguns casos, aos seus montadores também. Com tudo isso dito e sem mais delongas, comecemos, lembrando a todos que alguns spoilers dos eventos finais da dança que poderão figurar em House serão inevitáveis e, portanto, eu recomendo cautela aos espectadores mais recentes. Ao final dos combates da dança, em 131 após a conquista, apenas 4 dragões haviam comprovadamente sobrevivido às lutas e aos acontecimentos, embora seja possível que outras criaturas também existissem em outros cantos do mundo, mas essa é uma discussão antiga que foge aos propósitos de hoje. Os 4 seres alados que sobreviveram à dança foram o dragão feral canibal, a dragão asa prata, a criatura ladrão de ovelhas, que iniciou os combates como feral mas veio a ser clamada, e a pequena manhã, uma dragão que foi atribuída à princesa Rhaena Targaryen, filha do príncipe Daemon, e era por demais jovem para ter participado de qualquer ação. Comecemos falando a respeito do canibal, que é não apenas meu dragão favorito, mas também aquele que tem uma história mais misteriosa do que as dos demais. Ninguém sabe ao certo de onde esse dragão veio ou qual seria sua idade real, e existem muitos que especulam que ele seria, ao menos, tão velho quanto Balerion, o Terror Negro, ou seja, que ele também teria testemunhado em vida a glória de Valíria e, muito provavelmente, teria se originado lá também. Sendo assim, a teoria mais difundida a respeito do paradeiro de Canibal após o fim da dança diz respeito precisamente à Península do Sempre Verão. Quando a guerra se encaminhava para seu fim, o grande dragão negro abandonou seu covil no Monte Dragão, voou sobre a procissão funerária de Lord Corlys Velaryon segundo rumores, prestando uma última homenagem ao Grande Lorde, e então partiu voando para algum local não identificado para além do Mar Estreito. Por isso, é razoável se imaginar que, assumindo a hipótese que ele tenha nascido em Valíria, seu instinto tenha levado se encaminhar para o mesmo lugar já no fim de sua vida. Ele teria retornado ao seu local de eclosão, a Península Arruinada, onde poderia reestabelecer um covil para si, embora também seja possível que ele tenha vindo a sucumbir diante da idade avançada ou de um dos terrores indizíveis que dizem rondar aquelas terras desde a condenação. Essa teoria é a mais popular sobre o paradeiro da grande criatura, e como ele jamais foi avistado depois de partir, seja deste ou daquele lado do Mar Estreito, acredito que ela também tem bastante crédito, e se me pedissem para apostar, eu apostaria nela. A seguir, temos Asa Prata, a criatura que fora de Alicent Targaryen, a esposa e rainha de Jaehaerys I, e que durante a dança foi clamada por Ulf, o Branco, um dos sementes do dragão que a princípio lutaram em favor dos negros, antes de virarem suas casacas e aderirem ao lado verde. De acordo com os registros oficiais, o destino da criatura prateada após a morte de seu montador foi uma ilha em meio ao Lago Vermelho, nas terras da Campina, onde ela teria estabelecido um covil em meio às rochas em uma caverna natural, e lá teria permanecido para sempre, nunca mais sendo vista novamente. No entanto, justamente devido ao fato de Asa Prata ter desaparecido por completo, nunca mais sendo sequer vislumbrada, algumas teorias surgiram quanto ao seu paradeiro real, dando conta de que ela havia tomado um caminho diferente e nunca havia realmente se estabelecido na ilha, ou havia partido de lá posteriormente, indo para outro local.
A mais conhecida diz respeito à Grande Muralha do Norte, lugar onde ela estivera com Alysanne décadas antes, durante o último progresso real de Jaehaerys e de sua corte. Alysanne desejava ver o que existia para lá do limite do mundo, e tentou instigar Asa Prata a voar por sobre a muralha para isso, por 3 vezes, mas nas 3 vezes a dragão hesitou, sugerindo que havia alguma espécie de magia ou ligação transcendente entre criaturas mágicas como dragões e aquela dobradiça do mundo. Sendo assim, existem aqueles que teorizam que, após a guerra, ela teria finalmente partido para o lado de lá da muralha, desaparecendo nas terras selvagens do extremo norte e terminando seus dias em algum local na Floresta Assombrada ou ainda mais além. No que tange Ladrão de Ovelhas, dragão feral que foi reivindicado pela semente do dragão Urtigas, a história oficial conta que, após Daemon Targaryen avisar Urtigas sobre a força-tarefa que havia sido enviada por Rhaenyra para prendê-la ou pior, ela e o dragão teriam levantado o voo e partido para algum local desconhecido, desaparecendo para ficarem além do alcance da Rainha Negra. No entanto, existe aí um indício factual do que pode ter acontecido. Histórias começaram a emergir do Vale de Arryn algum tempo depois do desaparecimento de Urtigas e Ladrão de Ovelhas, dando conta de uma suposta Bruxa do Fogo, que habitaria os altos passos das Montanhas da Lua e que seria visitada com frequência pelos homens dos clãs, que a faziam oferendas e testavam sua valentia diante de suas chamas. Naturalmente, não é difícil fazer a associação entre tal bruxa e Urtigas, já que o tema flamejante teria tudo a ver com uma garota que comanda um dragão, e por isso, esse é provavelmente o paradeiro de ambos, já que as montanhas do vale seriam isoladas o suficiente, e a presença dos aguerridos clãs seria um fator poderoso para dissuadir quaisquer perseguidores em potencial. Por último, mas não menos importante, precisamos falar a respeito de Manhã, a única dentre as criaturas que sobreviveu e que não desapareceu após o fim da dança, tendo nascido durante os combates. O destino da pequena dragão nesse caso é bem conhecido. Sendo a última criatura alada ainda controlada pelos Targaryen e, acreditava-se, o último dragão a restar no mundo até o nascimento do deformado Último Dragão, Manhã foi tratada como uma espécie de estrela pelo povo, e pessoas vindas de todos os cantos acorriam à capital para terem uma chance de vislumbrar a última criatura viva após o desastre que fora a dança, para testemunharem o último suspiro da magia evocada pelos dragões no mundo físico. Dessa forma, Manhã permaneceu o tempo inteiro ao lado de Rhaena, vindo a falecer em algum ponto entre os anos de 136 e 153 após a conquista, ao menos de acordo com a história oficial. No entanto, existe ao menos uma teoria que posso citar concernente ao possível final de Manhã, que é discutida entre os fãs da obra, embora seja também bastante soturna. Alguns ponderam que, devido ao medo fundamental que tinha de dragões por conta da forma como sua mãe morreu, o rei Aegon III possa ter não apenas conspirado com os mestres da cidadela para se ver livre das criaturas de uma vez por todas, mas também pode ter encontrado alguma forma de se livrar da própria Manhã antes que ela se tornasse grande o suficiente para ser, na visão do rei, uma ameaça, ainda que tecnicamente a criatura estivesse sob o domínio de sua própria casa. Particularmente, acredito que essa teoria tem mérito, pois Aegon estava mesmo determinado a se ver livre dos dragões, não suportava sua presença e Manhã seria, além de óbvio, também um alvo fácil, sendo pouco desenvolvida e, portanto, quase incapaz de se defender sozinha de qualquer conspiração. Portanto, creio que seja qual tenha sido seu destino, existe uma boa chance de que ele não tenha sido nada feliz. Estas foram as teorias que reuni sobre os destinos finais dos dragões que sobreviveram à dança, e agora quero saber as opiniões de vocês sobre o tema. O que pensam sobre os destinos das criaturas? Acham que alguma teve um destino positivo ou enxergam uma clara derrocada em todos os casos? E você gostaria mais de um mundo em que os dragões perdurassem ou concorda com os mestres, que um mundo livre de magia e dos dragões é superior? Deixe suas impressões nos comentários abaixo. O espaço, como de costume, é de vocês.